Então vamos dar seguimento na parte 2 do encontro de Jesus com o traidor da pátria. E se você não sabe do que eu tô falando, vai na parte um, tá? Que é o vídeo anterior a esse, que é top, o que a gente estava estudando, ok? Da nossa vida, das oportunidades que nós temos de pregar o evangelho, o olhar diferente que nós temos que ter pelas pessoas e assim por diante. Vamos lá. Na parte 2, eu quero que você acompanhe comigo. A gente está lendo Marcos 2, do 13 ao 17. A gente leu o 13 e o 14, é isso? Isso, a gente leu o 13 e o 14 na parte um e agora a gente vai da 15 e diante, tá? No versículo 15, né, nesse texto, a gente percebe que o segundo ato desse encontro com Levi, com Mateus, que é esse traidor, porque ele era um coletor de impostos, era um publicano, e a gente falou um pouco sobre isso na primeira parte, ele tem esse segundo ato. Como que é esse segundo ato? Não é só mais o encontro de Jesus para com Levi, enquanto ele estava trabalhando na coletoria. É o encontro com ele na casa dele. E diz que eles estavam sentados à mesa. Jesus, seus discípulos, Levi, porque era na casa dele, e muitos publicanos e pecadores. Isso é muito louco. Por quê? Vários. Tem vários porquês que isso aqui é muito louco. Isso aqui é um escândalo, tá? Imaginem a cena. Jesus com seus discípulos, primeiro ele vai lá e conversa com esse pecador, esse publicano, e chama ele para seguir, e esse cara segue ele. Então, isso é um espanto para os discípulos, tá? Porque aqueles discípulos não gostavam de Mateus. Ah, mas eles nem conheciam. Mas ele era um coletor de impostos. Ninguém gostava desses caras. Eles eram rejeitados, odiados, cuspidos, tá? Então Jesus olhou diferente para esse cara que era um corrupto. Então, isso já é um escândalo. E aí, do nada, ele vira para os seus discípulos e fala assim: então, hoje nós vamos comer lá na casa de Mateus, lá. Nós vamos fazer uma refeição bacana. Isso é um escândalo muito maior, porque naquela cultura, parecida com a nossa até nesse sentido, a questão da mesa, ela já era esse simbolismo de intimidade. Você estar à mesa com alguém era onde era o lugar, era a situação que você trocava, eh, enfim, intimidades, relacionamento, conexões, diálogo, conversas e assim por diante, tá? O que deveria ser até hoje. Mas isso era muito importante. Por exemplo, nas festas dos judeus, na Páscoa, por exemplo, eles ceiavam. A ceia é isso, é esse momento de intimidade, de sei lá, aprendizado e assim por diante. Então, Jesus está propondo isso para os seus discípulos, junto com muitos publicanos e pecadores. O texto traz essa palavra, muitos. Outras versões trazem que eles eram em grande número, mas ele coloca no final do versículo 15 que eles eram seguidores de Jesus. Muitos o seguiam. Muitos quem? Muitos desses publicanos e pecadores. E esse é um ponto importantíssimo para nós, porque nós temos a falsa sensação ou como é que eu vou dizer, até a arrogância de acharmos que só gente como a gente segue a Jesus. A gente é a raça pura que segue a Jesus. Talvez você na tua religião, talvez você na sua denominação, talvez você na tua teologia, na sua doutrina, você acha que só gente como você merece seguir a Jesus. Mas não, Jesus nos prova o contrário, que aquele grupo daqueles 12 e talvez até o grupo maior dos seus discípulos, aqueles que o seguiam, era muito diverso. Mas assim, muito diverso. Tinha gente de cada tribo ali, cara. E isso acontece nos dias de hoje. Então a gente entrar num lugar para conversar, eu não vou nem falar de igreja, né? Aquele prédio que nós vamos visitar às vezes. Eu tô falando assim, de a gente estar num aniversário, a gente estar num churrasco, a gente estar num jantar e a gente encontra pessoas que são totalmente diferentes de nós e a gente julga que aquelas pessoas, essa pessoa precisa de Jesus. Sim, você também precisa de Jesus, mas não faça isso de uma forma arrogante, porque na verdade, essa pessoa pode estar caminhando com Jesus há muito tempo. Ou ela é uma pessoa nova na fé. Ou ela ainda não entendeu muito bem que tipo de Jesus que ela está seguindo, do mesmo jeito que Pedro, André, João, Tiago, Mateus agora, né, nesse texto de Marcos, essa é a ordem, eles não faziam a menor ideia
assim, menor ideia é complicado, mas eles não faziam ideia total de quem eles estavam seguindo. Então, seria arrogância das pessoas rejeitarem Mateus, né, Levi e os outros publicanos e pecadores só porque eles viviam uma vida totalmente diferente. E aqui eu não estou falando que nós não devemos é, largar as coisas que nos afastam de Jesus, as coisas que estão erradas. Do mesmo jeito que eu falei na parte um que Mateus largou tudo. Lá no texto de Lucas diz que ele deixou tudo para seguir Jesus. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que isso aqui é um escândalo. Essa mesa, essa refeição de Jesus na casa de Mateus, com publicanos e pecadores, é um escândalo. E muitas vezes Jesus, muitas vezes não, todos os dias Jesus está assentado com pessoas, salvando pessoas, vivendo dentro de pessoas, né, habitando no coração de pessoas que são escandalosas para nós. Então nós temos que colocar a mão na nossa consciência, no nosso coração, e entender que Jesus veio para nos salvar do mesmo jeito que ele veio para salvar essas pessoas. Com esse mesmo amor, com esse mesmo olhar, com essa mesma mesa, que ele quer sentar com a gente do mesmo jeito que ele quer sentar com essas pessoas. E na verdade, ele quer que a gente sente com essas pessoas, porque aqui Jesus levou os seus discípulos para sentar junto com aquelas pessoas na casa de Mateus. Ou seja, ele quer que a gente sente com essas pessoas que às vezes a gente não gosta, ou talvez a gente odeia. E isso é muito pesado para nós. Tem aquele cara que eu sei que tem aquele cara que você odeia, que você não consegue nem orar por ele. Ou às vezes ele é uma celebridade, ou às vezes ele é um político corrupto, que você não consegue nem orar por ele, que você acha que ele não merece nunca o amor de Cristo. É isso que Cristo mostra pra gente? É isso que Cristo está mostrando pra gente nesse texto? Não. Então eu acho que a gente tem que é, renovar nossa consciência no Espírito Santo sobre isso. E eu tenho aprendido muito sobre isso e tenho batido muito a cara mesmo. Vendo o quanto que eu tô errado, quanto que eu sou preconceituoso, quanto que eu sou arrogante, presunçoso, soberbo, sabe? E esse texto ele continua. Por quê? Porque ali, naquele mesmo ambiente, talvez não estavam sentados à mesa, mas estavam ao redor, eram escribas, fariseus, né, mestres da lei, como sempre, em todo lugar que Jesus ia, eles iam lá para encher o saco. Eles se perguntaram por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Que é uma pergunta que nós fazemos todos os dias. Então eu não vou ser hipócrita com os fariseus aqui. Nós fazemos isso todo dia. Por que, que Jesus ama essa pessoa? Por que, que Jesus abençoa essa pessoa? São perguntas que doem no nosso coração. Mas a gente tem que botar de novo a mão na nossa consciência, a mão no nosso coração, para entender se a nossa pergunta não é um senso de superioridade. Ah, não, ela é pecadora, eu também sou, mas eu sou um pouquinho menos. Ela é mais que eu. Que tipo de, que tipo de filho de Deus faz isso? Eu. Eu faço isso. É um erro. Estou aqui confessando o meu pecado. E eu preciso tratar esse pecado. Eu preciso que Deus coloque, traga à luz esse pecado para que eu possa me arrepender, estar mais perto, mais próximo, mais parecido com Jesus. Quem sabe? Então essa foi a pergunta dos fariseus, que é uma pergunta que faz muito sentido, tá? Porque aquela mesa, ela gerava, por exemplo, um senso de impureza social. Se eu estou sentado com aquelas pessoas, eu sou um deles. Eu faço parte desse público. Se eu estou sentado com um amigo meu que talvez faça coisas que eu não concorde, isso me faz igual a ele? Aquele velho ditado, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. É isso que Jesus está falando aqui? É isso que Jesus está fazendo aqui? Porque se Jesus está andando com eles, se Jesus está sentando, se está comendo com eles, bebendo com eles, Jesus seria um deles? Não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que o Novo Testamento nos ensina, não é isso que o Evangelho e não é isso que o caráter de Jesus nos ensina. Então nós temos que ver o que, que a gente está fazendo, com quem que a gente está fazendo e por quê, por quem que nós estamos fazendo. Isso é muito importante. E ele vai fechar esse texto no versículo 17, colocando, ouvindo isso, Jesus lhes disse, ou seja, ele ouviu que o pessoal estava perguntando, né, por que ele comia e bebia com publicanos e pecadores, e ele respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Não são os sãos, não são os saudáveis que precisam de médico.
Eu não vim para os justos. O que ele quer dizer com isso? Quem são os saudáveis? Quem são os sãos? Quem são os que têm saúde? Quem são os justos? Eu vou te perguntar: quem é justo nessa terra? Quem é saudável, né, nesse sentido espiritual nessa terra? Ninguém. E Jesus não sabia disso. Jesus está fazendo uma segregação aqui de pessoas, uma segmentação de público. Ele não sabia disso. Não, na verdade, o que Jesus está querendo dizer é: aquele que se julga são, aquele que se julga saudável, aquele que se julga justo, eu não vim para esse cara. Porque esse cara não vai me reconhecer. Como aqueles fariseus, deste caso, muito provavelmente não fizeram. Como muitas vezes nós não fazemos, nós não reconhecemos Jesus nos lugares, nas pessoas, nos ambientes, porque nós nos julgamos superiores, nós nos julgamos justos, nós julgamos que a nossa vida não precisa mais da graça de Jesus. E ao mesmo tempo, Jesus diz que ele vem para os doentes, que ele vem para os pecadores. Quem são os doentes? Quem são os pecadores? Não é só todo mundo. São aqueles que reconhecem que são pecadores, que reconhecem que são doentes. Então, todos os dias, agradecendo o lavar do Senhor, né? Agradecendo a santificação do Senhor, agradecendo quão nós estamos caminhando com o Senhor, nós ainda temos que reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos doentes, que nós vivemos num mundo doente e pecaminoso, que os nossos desejos são doentes e pecaminosos, que os nossos anseios, as nossas ambições são doentes e pecaminosos. Nós precisamos reconhecer. Sabe por quê? Não só por uma questão individual nossa, mas porque nós não conseguimos viver em comunidade se a gente não reconhecer isso. Porque você vai pensar, não, com essa pessoa eu não quero mais andar. Com essa pessoa eu não quero nem mais compartilhar o evangelho, porque ela não merece. Com essa pessoa eu atingi a minha paciência. Será que Jesus já não atingiria a paciência dele conosco se a paciência dele fosse a nossa? Mas ele é longânimo, perdão. Ele é tardio ao irar-se. Será que a gente não pode aprender várias coisas aqui com o caráter de Jesus? Olha só, um texto de 5 versículos que eu separei em 2 vídeos. Olha o quanto que a gente pode aprender. E eu poderia passar muito mais tempo dando ênfase em cada um desses pontos. Mas eu quero só terminar falando que ou a gente aprende que a gente não consegue entender a mente de Jesus, que ele é muito mais perfeito, muito mais santo, muito mais amoroso, muito mais bondoso, muito mais gracioso e misericordioso do que nós pensamos, com pessoas que nós não conseguimos imaginar, que nós somos uma dessas pessoas que alguém não imaginaria. Ou a gente entende isso, essa premissa, ou a gente tem muita dificuldade de caminhar com Jesus, com o corpo de Jesus, com o povo de Jesus e até de mostrar Jesus para aqueles que não conhecem a Jesus. Essa é a reflexão, que deveria ser uma reflexão tão básica, tão óbvia, tão diária, mas a gente acaba se distanciando com as nossas religiosidades separatistas. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. De novo, se você não viu a parte um, assista a parte um. Mas, enfim, espero que a gente possa conversar muito mais. Deus abençoe.